Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Ana Carolina Vasconcelos e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Flora Vilela. Oi, Flora! Oi, Ana, e um olá para os nossos queridos ouvintes em mais um Enfim Sexta. A gente vai tratar hoje da atuação do Congresso Federal, que essa semana teve diversos absurdos. Na terça-feira, dia 9, em protesto contra a votação da cassação de seu mandato, o deputado Glauber Braga ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados. Diferente dos bolsonaristas, que há alguns meses paralisaram os debates da casa por mais de 40 horas, ele foi retirado com truculência e agredido pela Polícia Legislativa. Durante a sessão autoritária, o sinal da TV Câmara foi cortado e os jornalistas que estavam presentes foram expulsos do plenário também de forma violenta pela Polícia da Câmara. Pois é, Flora, e aproveitando dessa confusão, o presidente da Câmara, Hugo Motta, colocou em votação um projeto que ficou conhecido como PL da dosimetria, que permite a redução das penas dos golpistas condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, esse projeto, que segue agora para o Senado e já está tramitando lá na Comissão de Constituição e Justiça, significa uma anistia suavizada para os golpistas do 8 de janeiro de 2023. No total, foram 291 votos favoráveis e 148 contrários, com amplo apoio do Centrão. A gente vai falar em detalhes dessas agressões autoritárias e da aprovação desse PL que deixa impune quem atentou contra a nossa democracia. E aqui em Minas Gerais a gente vai abordar como tem sido o governo do Romeu Zema do Partido Novo. E para conversar sobre tudo isso, quem está aqui com a gente é a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. Oi, Bela. Bom dia, Ana Carolina, bom dia, Flora, e bom dia, Pedralva. Bom estar aqui com vocês em mais uma sexta-feira. Quem também compõe a nossa bancada de hoje é o Bruno Pedralva, vereador em Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Flora, Ana, e também um abraço para nossa querida Bela. Então fica por aqui que a gente debate tudo isso logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, nessa semana a gente assistiu mais uma manobra impopular da Câmara Federal. Na quarta-feira, durante a madrugada, assim como foi feito com a votação da PEC da blindagem, o Congresso aprovou um projeto de lei que reduz as penas dos envolvidos na trama golpista e nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A proposta, que ficou conhecida como PL da dosimetria, beneficia inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado no STF como um dos chefes da quadrilha que tentou armar o golpe no Brasil. Bela e Bruno, se esse PL for adiante, Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pode ser liberado em 6 anos de reclusão. O projeto foi aprovado na Câmara poucos dias após o Flávio Bolsonaro anunciar que ele foi escolhido pelo pai como pré-candidato à presidência e ter dito que teria um preço para abrir mão da candidatura. Ao mesmo tempo, alguns partidos do Centrão viram com maus olhos o anúncio, porque ainda apostam numa candidatura do Tarcísio de Freitas, o governador lá de São Paulo. Na avaliação de vocês, o avanço do PL da dosimetria é uma sinalização do Centrão ao campo bolsonarista? Sim, o PL da dosimetria, ele quer na prática liberar aquelas pessoas que tentaram um golpe de Estado, vandalizaram de uma forma perigosa Brasília. Então, liberar essas pessoas de forma mais imediata e reduzir a pena de Bolsonaro, Flora, na verdade, para 2 anos e 4 meses. Porque ele poderia ter regressão de pena e acabar ficando com apenas 2 anos e 4 meses. Ou seja, teria uma pena minúscula por planejar assassinar o presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por ter sido o cabeça de todo esse esquema de golpe. Imagina, se ele, que pegou a pena mais alta, vai ficar no máximo 2 anos e 4 meses, se o projeto for aprovado no Senado, tal como ele saiu da Câmara, a gente tem, de fato, uma impunidade para todos os golpistas e, na prática, a dosimetria é a anistia, né? Acho que é importante dizer que o projeto de lei vai a plenário e que, de fato, existe uma pressão hoje da família Bolsonaro para que ele possa ser apreciado no plenário ainda esse ano. Nesse sentido, é muito importante que a gente se mobilize. Já foram convocadas manifestações em todo o Brasil
Brasil para o próximo domingo. Manifestações que precisam ser cheias, potentes, para que o Senado não vote esse projeto, ou se votar, que possa, na verdade, não aceitar essa redação horrorosa que veio da Câmara Federal, né? Essa Câmara inimiga do povo. A gente tem visto diversas manobras deles para aprovar a anistia. E embora eles tenham uma pretensa maioria de votos no Congresso, a gente percebe que o Senado vem funcionando como quase que um regulador de alguns horrores da Câmara. Mas também o Senado está composto majoritariamente pelo Centrão. Então, o bolsonarismo está fazendo uma pressão eleitoral sobre o Centrão, que vem dando certo, e a nossa contrapressão tem que ser as ruas. Afinal de contas, os senadores precisam compreender que, para além de quem vai ser o candidato a presidente, se eles vão conseguir unificar a candidatura em Tarcísio, como vinham esperando, né? Eles também precisam de votos próprios em alguns casos, né? E a leitura de que o Senado aprove uma medida tão antipopular, ela pode modificar esses votos. Por isso, a mobilização no domingo é tão importante. Dosimetria é anistia e nós não vamos aceitar. E também, mais grave, é que o Congresso Nacional faz isso num claro movimento de ataque, né, à esquerda, ao governo Lula, também à democracia. Pra vocês terem uma ideia, com esse PL da dosimetria, uma série de crimes comuns, como por exemplo, o sujeito aí portar 100 gramas de maconha, vai ser muito mais tempo de prisão do que ataque à democracia e golpe de Estado. Golpe de Estado é o crime que talvez seja o mais grave de uma sociedade, afinal de contas, se tiver um golpe, né, a gente não tem democracia, a gente não tem nem direito à defesa, a gente não tem nem julgamento, a gente não tem liberdade de imprensa, a gente não tem liberdade para divergir, né, e atuar de forma coletiva. Então, me parece, mais uma vez, um aceno, né, ao povo brasileiro e um recado claro. Ou a gente ocupa as ruas e também se organiza para ocupar o parlamento, né, com pessoas comprometidas com a democracia e com a justiça social, eleger e votar em Lula, mas também eleger e votar em candidaturas, em candidatas e candidatos, companheiras e companheiros progressistas que vão poder dar suporte para as transformações do Brasil, ou a gente vai ficar nessa eterna limitação que o Congresso Nacional, inimigo do povo, impõe à sociedade brasileira. Verdade, gente. E no mesmo dia, né, a gente assistiu também uma outra cena lamentável. O Glauber Braga, ele vinha sofrendo um processo de cassação na Câmara, né? Processo esse, inclusive, que foi caracterizado por diversos especialistas e pelos movimentos populares como um processo de perseguição política, né? Devido aos posicionamentos do deputado em denúncia às práticas de corrupção no Legislativo. Ele ocupou a cadeira de Mota em protesto, né, contra esse processo de cassação, e muito diferente do que aconteceu quando a extrema-direita fez um ato semelhante e paralisou as discussões ali na Câmara por diversas horas, o presidente Hugo Mota determinou que a Polícia Legislativa retirasse o parlamentar à força do plenário. Além do Glauber, jornalistas também foram empurrados para fora do local onde acontecia a sessão. Enfim, uma baixaria. Inclusive, diversos deputados federais aqui de Minas também acompanharam lá durante esse momento. Rogério Correia, Célia Chacriabá, e tiveram que, inclusive, fazer exame de corpo de delito porque foram feridos a partir dessa ação aí da Polícia Legislativa. Bela, queria que você comentasse pra gente o que essa ação evidencia sobre essa figura, né, do Hugo Mota, sobre o Centrão e sobre a extrema-direita no Congresso. É exagero afirmar que hoje o Congresso tem tido uma postura autoritária e agido como inimigo do povo? Pergunto porque algumas pessoas, alguns setores ainda têm dificuldade, né, de fazer essa afirmação. E queria que você comentasse também, porque eu sei que você acompanhou esse processo de mobilização pela manutenção do mandato do Glauber desde o início, né? No fim, conseguimos converter a cassação numa suspensão de 6 meses, então o Glauber ficou, mas essa cena lamentável, infelizmente, também fica, né? Fica aí pra nossa história. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Bacana, Ana. Olha, acho que a primeira coisa é que o Hugo Mota sai um homem minúsculo de todo esse processo. Porque o papel de um presidente é garantir o mínimo de democracia e de proteção, inclusive, ao fazer parlamentar. Oposição, base de governo vão discutir, as discussões vão ser acaloradas. Mas você não pode nunca determinar que a Polícia Legislativa agrida um parlamentar. Isso é uma ação sem precedentes, assim. A gente teve, né, o Glauber machucado, a Célia machucada, inclusive ontem estive com ela tá com os pés inchados. Rogério tá
completamente machucado também, o que fez eles, inclusive, proporem uma ação na PGR contra o Hugo Mota. Porque o Hugo Mota, nessa última semana, perdeu as condições de ser um presidente de uma Câmara Federal. E acho que afastar propositalmente a imprensa também é algo que nunca tinha acontecido. Desligar a transmissão ao vivo e retirar a imprensa para que a Polícia Legislativa pudesse bater em parlamentares é de uma gravidade, de um grau de autoritarismo, de degradação da democracia que, de fato, nós não podemos aceitar. Acho que a PGR recebe essa denúncia dos 3 parlamentares. É uma denúncia forte, porque é contra um presidente, mas ela, de fato, foi muito acertada na medida em que existe limite para tudo. E o Hugo Mota passou de todos os limites. A gente teve Hugo Mota e Arthur Lira destinados aí, desde algum tempo, a fazer a cassação do mandato do Glauber, que foi resistindo bravamente, né, gente? Com ações individuais, mas também coletivas, de campanha. Glauber chegou a fazer greve de fome ali no plenário, quando conseguiu negociar um tempo também, um fôlego, para a discussão do seu processo de cassação. E, intempestivamente, foi anunciado que tanto o processo dele como da Carla Zambelli seriam colocados. E o sentimento dos deputados é que eles iam ser cassados, os dois. Acontece que numa luta brava e resistente, e eu acho que também tem a ver com a perda de moral do presidente Hugo Mota, conseguiu se reverter e colocar a preferência de votação para a suspensão do Glauber. Então ele levou uma suspensão de 6 meses, é um período longo, é uma punição injusta, absolutamente injusta, mas ainda assim é uma vitória diante do que eles queriam, que era a perda de mandato e tornar Glauber inelegível. Agora, o que aconteceu logo depois, que foi inocentar completamente a Carla Zambelli, que está foragida no exterior, isso aí, gente, foi, assim, escancarou, né? Como que tem sido seletivo o Centrão e a extrema-direita nas votações do Congresso. Hoje eu vi que Alexandre de Moraes já questionou a decisão da Câmara e pede a cassação do mandato da Carla Zambelli. Afinal de contas, ela é uma fujona criminosa que não deveria estar recebendo nem tendo as garantias de ser uma parlamentar, uma vez que está condenada pela justiça e não se entregou. E adendo, gente, que o Glauber, ele ocupou a presidência, a mesa, né, da presidência do Congresso, da Câmara Federal, não somente pelo seu mandato. Por si só, naturalmente, o mandato já é uma justificativa para isso, né, já que é uma cassação extremamente injusta, mas ele também ocupou para denunciar a votação do PL da dosimetria barra anistia a Bolsonaro e aos golpistas. Numa clara tentativa, né, de, obviamente, fazer uma contraposição ao que os bolsonaristas fizeram. Os bolsonaristas ocuparam a mesa da Câmara Federal, do Congresso, da Câmara dos Deputados, e saíram com um acordo de votar esse projeto da dosimetria. O Glauber ocupa e sai com um acordo de levar porrada, de acordo nada, né, mas sai sobre base de agressões físicas, né, da Polícia Legislativa, como disse a nossa companheira Bela muito bem, aí algo sem precedentes na história. E deixo claro, né, até na condição de parlamentar, né, Bela, que o motivo principal de cassação, né, de parlamentares é quebra de decoro. Mas o que é quebrar decoro, né? O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo de ir para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil não é quebra de decoro? Afinal de contas, ele está, de algum modo, atacando a pátria, né? Que o sustenta, inclusive, que paga o salário dele como deputado. Um parlamentar num país extremamente transfóbico, como o Nicolas Ferreira, botar uma peruca, né, e simular, né, de forma sarcástica que ele é uma pessoa trans, isso não é quebra de decoro parlamentar? Além de crime, né, por estimular a transfobia, que resulta, sim, em assassinatos, agressões físicas, como tivemos recentemente aqui de 2 companheiras trans, 2 mulheres trans assassinadas covardemente aqui nas ruas de Belo Horizonte. Então, assim, nós tivemos um parlamentar aqui na Câmara Municipal, né, Bela, recentemente, que bateu na mesa e xingou a nossa companheira Isa Lourença durante uma discussão. Isso não é quebra de decoro parlamentar? O que acontece com essas pessoas? Nada, porque, infelizmente, é uma ferramenta, sim, de silenciar a voz de quem luta, de silenciar a voz de quem, né, combate, né, os privilégios, silenciar a voz de parlamentares progressistas de esquerda, que nesta conjuntura atual são minoria, né, nas casas parlamentares, na maioria dos lugares do Brasil. Então, assim, Glauber fica e também
vamos seguir na batalha, todo mundo às ruas nesse domingo, para garantir, né, a derrota do PL da dosimetria barra anistia lá no Senado Federal. É isso, Bruno. E aí, também como a Bela trouxe, né, ao mesmo tempo a Câmara manteve, ao mesmo tempo que tentou essa cassação e determinou esse afastamento do Glauber, a Câmara manteve a cadeira da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. Ela foi condenada por sacar uma arma e perseguir um homem em São Paulo na véspera da eleição de 2022. Essa decisão ela foi anulada ontem, no dia 11, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que reconheceu uma flagrante inconstitucionalidade na manutenção da Zambelli lá no cargo. Pedralva, e aí alguns analistas afirmam que esses últimos acontecimentos e as discussões sobre a dosimetria têm relação com um acordão dentro do Congresso que está avisando as eleições de 2026. O que está por trás dessas movimentações e qual que é a importância da população entrar em cena e ir nessa manifestação de domingo? Acho que você já trouxe um pouco, mas se quiser aprofundar sobre essa questão desse acordão. Sim, certamente. Além do caso da Carla Zambelli, que é muito evidente, que a companheira Bela já comentou, né? A Carla Zambelli não está fugitiva, não fugiu do Brasil porque ela, enfim, está sendo perseguida politicamente. Ela fugiu do Brasil porque ela andou com uma arma em punho atrás de um homem negro, apontou a arma para esse cidadão, um homem de paz, um homem comum, numa briga, né, na rua. Então, assim, um sujeito que faz isso, né, tem condições de estar no parlamento. Então, ela foi julgada, condenada, né, além das questões também de invasão, né, assim, de ter organizado invasão no site da Justiça Federal para justificar um golpe, né, acusando as urnas eletrônicas de não serem seguras, enfim. Então, uma série de conspirações contra, né, a democracia, além do crime de ameaça, do crime de porte de armas e de ameaçar a vida de um cidadão, né, de um homem negro, nas periferias de São Paulo. De igual modo, né, gente, lembremos da situação de Chiquinho Brazão, né, do assassino de Marielle, né, Bela, que ficou durante tempos protegido no Congresso Federal, preso pela Polícia Federal, em função de alianças de comparsas. Lembremos do PL, gente, da bandidagem que eles aprovaram, que era basicamente o quê? Parlamentar só vai poder ser preso se o Congresso deixar. Então, os sujeitos, não tenhamos dúvida, o que os caras trabalham para um golpe. Eles não toleram o povo brasileiro, como o Lula está fazendo, diminuindo a desigualdade, taxando grande fortuna, não toleram isenção de imposto para o povo pobre e trabalhador, e eles estão tremendo de medo de que a gente consiga avançar no fim da escala 6x1, para o trabalhador, para a trabalhadora brasileira não precisar mais trabalhar de segunda a sábado, né? Poder ter 2 dias de folga com redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Por isso eles estão apelando, né? E parte da burguesia que não tem compromisso democrático, a imensa maioria da burguesia, infelizmente, não tem compromisso democrático, como já é evidente pela história do nosso Brasil, está embarcando nessa onda. Então é muito importante que a gente, com a força do presidente Lula, com a força das, né, organizações progressistas do Brasil e principalmente com a força do povo, dê recado, não só nesse domingo, mas em todos os momentos que a gente for chamado e que for necessário, para deixar muito claramente que a gente quer seguir num caminho de crescimento com justiça social. As eleições do ano que vem vão ser extremamente polarizadas, embora a direita ainda tenha suas diferenças, né? Eles certamente vão vir o mais unidos, né? Mais unidos para essas eleições, em especial em função, né, do franco favoritismo de Lula, né, gente? Olha como é que está a situação econômica do Brasil. A gente tem muitas chances, sim, de conseguir a reeleição e eles vão apelar. E a gente já sabe que, como eles sempre fazem, ameaçando a democracia. Então fiquemos atentos e ocupemos as ruas. É verdade, Pedralva. E aí, então, gente, para quem nos acompanha, a gente queria reforçar, né, o convite para participar da manifestação do domingo, dia 14. Para quem está em Belo Horizonte, a concentração do protesto está marcada para 9 horas na Praça Raul Soares. E é um momento, né, de denunciar todo esse processo que tem acontecido na Câmara, né, que muitas vezes tem muito mais se dedicado a cuidar de interesses que são privados ou de determinados setores, enquanto, né, as necessidades, os interesses do povo, né, da população, muitas vezes fica travada ali no legislativo, né? Nós temos um conjunto de pautas que são muito importantes e que precisam avançar ali dentro. Fim da escala 6x1, tá levantada a bola aí agora também da questão da tarifa zero a nível nacional. Tem um tanto de coisa que a gente queria que o nosso legislativo federal estivesse debatendo,
mas enquanto isso está debatendo ali, né, mais uma forma de impunidade, né, para os golpistas, né, uma reflexão talvez importante seja essa. No fim, o objetivo desse PL da dosimetria é muito próximo do objetivo que a PEC da blindagem tinha, né? Que é o objetivo da garantia da impunidade para quem cometeu crimes, né? Então é bem importante que a gente consiga fazer no domingo grandes mobilizações em todo o Brasil. Mudando um pouquinho de assunto agora, vindo aqui para Minas Gerais, nessa semana o Romeu Zema disse que não vai sair antecipadamente do governo de Minas e que vai ficar no cargo até abril de 2026, que é quando ele pretende, né, sair para disputar as eleições presidenciais. Diversos especialistas já têm apontado que entre as dificuldades que o Zema vai enfrentar nesse próximo ano, na corrida eleitoral, está a falta de conhecimento do eleitor nacional, que não conhece muito o governador de Minas, e também a ausência de uma marca positiva deixada, né, pelos governos de Zema aqui no estado. Ele também acumula uma série de desgastes, né, com servidores públicos e com as classes populares por implementar uma agenda de retirada de direitos e de privatizações, como está acontecendo, inclusive, nesse momento com a Copasa, a nossa companhia de saneamento aqui do estado. A gente já veio comentando sobre esse tema nos últimos episódios, mas hoje a gente queria fazer uma avaliação mais geral. Bela, Pedralva, o Brasil pouco conhece ainda de Romeu Zema, né? Mas na avaliação de vocês, o que o Brasil precisa saber sobre Romeu Zema e sobre o governo do Partido Novo aqui no estado? Flora, Ana, eu falo que a eleição do ano que vem é a eleição da gente decidir se a gente quer continuar com um programa de igualdade social, onde, sabe, o filho da empregada doméstica, do pedreiro, tem acesso à universidade, tem acesso à moradia, à luz, a gás do povo, ou se a gente, né, vai optar por um projeto de destruição. E Zema construiu aqui em Minas Gerais um projeto de bastante destruição. Além de não deixar nenhum legado positivo, né? A gente estava aqui falando dos legados que vão deixar o terceiro governo do Lula. Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários, um debate inédito sobre justiça tributária e tributação dos mais ricos. O fim da escala 6x1 que está se anunciando para acontecer já por agora. Os estudos que preconizam a possibilidade da gente ter tarifa zero em todas as cidades. Isso é um programa de desenvolvimento social do país. Isso somado ao fato de que a gente está com as menores taxas de desemprego e de pobreza e um crescimento do PIB acima de 3% ao ano, fazem com que, de fato, o governo Lula seja um sucesso estrondoso. E qualquer um que enfrentar ele vai ter muita dificuldade. Agora, o Zema chega a ser ridículo na tentativa dele de chamar a atenção. Ele come banana com casca, ele faz vídeo com blindagem, ele tentou fazer um aulão eleitoreiro no Mineirão, que levou estudantes à pancadaria, atiçados por uma pessoa que estava ali trabalhando para que os estudantes de diferentes escolas estivessem em rivalidade, sem uma pessoa de segurança que pudesse cuidar desses jovens que foram convocados a estar ali. Não estavam nem por vontade, sabe? Zema foi vaiado no evento. Então ele não deixa nenhum legado positivo, acumula uma série de desastres. Do ponto de vista econômico, eu acho importante que as pessoas saibam que o governo Zema é um governo desastroso. Ele fez com que a dívida pública de Minas com a União, que era de mais ou menos 100 bilhões de reais, saltasse para quase 200 bilhões de reais. E nesse cenário, ele age como se Minas Gerais não tivesse, de fato, uma questão fiscal. Ele aumenta o próprio salário em 300%, ele aumenta lá para o limite as isenções fiscais das grandes empresas, aprofundando a sua relação com empresários. Ele vende as empresas públicas, mas não para reinvestir no Estado. Ele quer vender a Copasa para ter dinheiro para fazer campanha. Isso está muito claro. A venda da Copasa está desatrelada do Propag e desatrelada da necessidade de fazer investimentos em saneamento básico, sabe? Então ele está arruinando o nosso patrimônio, vendendo os nossos imóveis, vendendo as nossas estatais para continuar aplicando uma política de gastança com a máquina pública, de privilégio para os seus amigos empresários. Ele vem governando agora o estado de Minas Gerais para agradar o setor financeiro da Faria Lima. E uma coisa, Flora, Ana, que foi pouco discutida pela mídia mineira, que também blinda muito o Zema, é as relações do Zema com Daniel Vorcaro, o banqueiro que foi preso depois de acumular
uma dívida bilionária, sabe? Ninguém enriquece assim do nada. E grande parte dos negócios do Daniel Porcaro eram em Minas Gerais e relacionados à mineração. Eu estou bastante convicta de que a continuidade das investigações da Operação Rejeito iam chegar em figuras como Daniel Porcaro e, inevitavelmente, iriam chegar no Zema. O problema é que estão tentando fazer uma verdadeira operação abafa para cima dessa operação, como forma de blindagem também do governador. Ele é, gente, um desastre e uma piada nacional. O governo Zema não tem a mínima condição, de ser presidente da República e não deixa nada de bom para nós, povo mineiro. E eu adendaria, Bela, assim, perfeita a sua síntese sobre o governo Zema, mas é muita, eu diria, cara de pau, no mínimo, o Zema deixar de governar Minas Gerais como ele está fazendo e só ficar lacrando em redes sociais. Isso é a postura de um republicano, isso é a postura de um chefe de Estado, ficar fazendo vídeo de lacração em redes sociais, uma estratégia muito baixa, né, que coloca Zema, né, no mesmo patamar de Manga, o prefeito lá do interior de São Paulo, que só lacra nas redes sociais e agora também foi afastado por suspeita de corrupção, investigação da Polícia Federal. E de algum modo, né, Bela, assim, não temos dúvida, é algo que a gente tem pensado, queria até debater com você o que você acha, já passou da hora de nós fazer um pedido de cassação de Zema coletivo, porque Zema não governa Minas Gerais, Zema faz campanha usando a máquina pública, querendo galgar aí um espaço, né, ou como candidato a presidente, ou como candidato ao Senado no próximo período, mas eu acho que não vai ter outra coisa a não ser Zema voltar aí para Araxá, né, para cuidar dos negócios da família. Negócios esses que é importante a gente destacar, também bastante questionáveis. Ele posa de empresário bonzinho e bem-sucedido, mas como recentemente a CPMI do INSS deixou claro, a partir de uma investigação do nosso querido companheiro Rogério Correia, a família Zema, a financeira da família Zema, que é como se fosse uma espécie de banco da família Zema, usou e se beneficiou das relações com Bolsonaro para tirar dinheiro do povo pobre do Brasil. O que aconteceu, gente? Todo mundo se lembra que Bolsonaro, na ânsia de ganhar a eleição, entre o primeiro e o segundo turno, autorizou que as pessoas que recebem o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que são pessoas com deficiência, idosos, enfim, pessoas muito frágeis, né? E também as pessoas que recebiam o Bolsa Família do Bolsonaro, né? Que era aquele benefício de R$600, pudessem emprestar o dinheiro para financiadoras, aliás, pedir dinheiro emprestado, né, para financiadoras, para bancos, para poder, enfim, depois pagar juros altíssimos. O Zema foi um dos beneficiados e há indícios claros de que os juros praticados foram injustos, há indícios claros de que houve mais uma má-fé, foram só 11 empresas que foram autorizadas a ceder empréstimos a essas pessoas e uma delas foi a família Zema. Então agora o Zema, além de tudo, está sendo julgado, ele e sua família, já que ele também é acionista dessa financeira Zema, como um potencial crime do mercado financeiro. Então fiquemos atentos, gente. Esses sujeitos usam o Estado brasileiro para ganhar dinheiro, né? Não estão no Estado brasileiro para melhorar a vida de ninguém, não para melhorar a vida da maioria, muito menos do povo pobre. Eles usam o Estado para ganhar dinheiro, como fica muito claro com toda a história de Zema e da sua corja, né, de aliados, amigos, empresários. Pedralva, bem lembrado, viu? Assim, eu acho de uma crueldade, gente, essa coisa do crédito consignado em cima do salário dos idosos. Sabe, você penhorar aposentadoria e BPC para obter lucro através de juros, é de fato coisa assim de gente muito mau caráter. Agora eu queria lembrar outro episódio, que é a questão do trabalho análogo à escravidão também nas distribuidoras Zema. A gente vê que é uma empresa completamente predatória. E o Zema governa Minas Gerais como se fosse a empresa dele, tirando, né, direitos, dignidade do povo para tentar construir aí um processo de enriquecimento de pouquíssimas pessoas, dos bilionários. Acho que essa é uma boa síntese também do governo Zema. E a gente até entrou, sabe, Pedralva, com um pedido de cassação dele, quando ele desviou recursos do Fundo de Erradicação da Miséria. Aliás, ele continua tentando desviar esses recursos. Acontece que a Assembleia Legislativa precisa votar isso. Então, eu estou achando mais provável que a gente dê uma macetada no Zema nas urnas, mostrando para ele que ele não tem a mínima chance de ser presidente da República e nem de construir sucessão aqui no estado de Minas Gerais. Então, vamos para cima.
Verdade, Bela, ele governa para os amigos dele, né? E inclusive estamos vivendo nesse momento uma tentativa de entrega de um dos nossos patrimônios mais importantes, né? A Copasa, ali para os amigos dele da Faria Lima, como você bem mesma vem denunciando, né? A gente já veio tratando sobre esse tema em diversos episódios do Enfim Sexta, já conversamos sobre os impactos que a privatização da Copasa pode trazer no sentido, né, de retirar aí o direito ao acesso à água e ao saneamento de qualidade no nosso estado. Mas a gente queria também fazer um convite para o nosso ouvinte. O projeto de lei que autoriza a privatização da Copasa já foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa e provavelmente vai ser votado no segundo turno na semana que vem, provavelmente no dia 16 ou no dia 17. E aí é bem importante, né, que, enfim, a população esteja mobilizada nesse dia para também se posicionar, né, contrária à venda do nosso patrimônio público. Então é um convite para que você acompanhe as redes do Brasil de Fato, as redes do Sindago MG, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Copasa, porque por ali vão sair também as convocações para as mobilizações que vão acontecer na Assembleia Legislativa na próxima semana, contrárias, né, à aprovação do projeto de lei que autoriza a privatização da Copasa. E aí, gente, para fechar com uma boa notícia, a Prefeitura de BH determinou que a partir do próximo domingo, dia 14, os ônibus em toda a cidade vão rodar com tarifa zero aos domingos e aos feriados. Essa é uma vitória da luta popular pela aprovação da tarifa zero universal que aconteceu ao longo de todo esse ano e infelizmente não passou na Câmara de Vereadores, mas que deu esse resultado parcial aí pra gente a partir dessa pressão popular. E aí, diante disso, queria que vocês comentassem rapidinho pra gente o que vocês querem fazer aos domingos e feriados com busão de graça, Bela e Pedralva. E aí eu já vou começar, hein? No domingo, dia 14, eu vou pra manifestação com busão de graça. Eu também. Ô, gente, hoje é aniversário de Belo Horizonte. Parabéns, cidade maravilhosa, linda, que eu amo. Capital do nosso estado, Minas Gerais. Olha, a conquista da tarifa zero não é uma benesse do prefeito, não. Isso nunca seria possível se não tivesse sido feito um grande processo de mobilização popular em torno da aprovação da tarifa zero todos os dias da semana. Aliás, a gente segue na luta para garantir a tarifa zero. E saiu um estudo inédito sobre como viabilizar a tarifa zero em todo o Brasil. É fantástico, gente. A Universidade Federal de Minas Gerais e a UNB conseguiram calcular quanto custa para colocar busão de graça em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Um sonho. E vamos trabalhar para esse sonho virar realidade. Eu vou pegar o busão, vou para a manifestação, depois eu pego outro busão e vou para algum boteco gostoso ali do Santa Teresa, tomar uma e comer um torresminho. O que vocês acham? Vamos para cima. Boa, Bela, com certeza. Eu falo pra vocês, meus meninos adoram andar de ônibus também, Francisco e Gabriel. Eu acho que eu vou aproveitar para passear com eles também. Nós vamos na manifestação e depois vamos caçar alguma praça aí, pra gente poder divertir um bocadinho nesse domingão ensolarado. Mas é isso aí, Bela, assim, tarifa zero, gente. Parece uma coisa distante da realidade, mas graças à sensibilidade, né, e à capacidade de todas as companheiras e companheiros dos movimentos que desde há muitos anos lutam para a redução das passagens e pela tarifa zero. É uma sementinha que foi plantada lá em 2013, né, Bela? Com as primeiras manifestações do tarifa zero, Brasil afora, em função de aumentos, né, da passagem naquele período, mas que foi amadurecendo, encontrando pesquisas, estudos, questões muito objetivas, gente. Digo com o coração aberto para vocês. Tarifa zero não é só possível, como é a única saída para o transporte público do Brasil, que afinal de contas o busão em todas as grandes cidades está ficando cada vez mais caro e de péssima qualidade. E a pessoa, na medida em que junta uma graninha, vai fazer o quê? Vai andar de Uber moto, ou vai comprar sua moto, ou vai, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, compra um carro, porque todo mundo está querendo fugir do transporte. Se não for tarifa zero no Brasil, o sistema de transporte, né, metropolitano, município, né, das grandes cidades vai falir. E isso sem contar, né, do caos que gera na cidade. A gente tem tido um boom, por exemplo, Bela, de acidentes de moto na cidade de Belo Horizonte. Os hospitais lotados, o Zema, para piorar, fechou o Hospital Maria Amélia Lins, que fazia 250 cirurgias ortopédicas por mês, e isso tem provocado assim, um sofrimento danado nos hospitais, né, de gente, às vezes 10, 20 dias esperando para fazer cirurgia de urgência na área da ortopedia. Enfim, gente, a batalha continua, as reflexões continuam. Viva BH pelo seu aniversário e viva a luta popular. É isso, minha gente. Então, o nosso Enfim Sexta de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação do Bruno e da Bela em mais um programa, nosso último programa desse ano. A gente volta no ano que vem. Um beijo, gente. Valeu. Obrigado, Bela, Ana
Obrigada, gente. Bora que ano que vem vai pegar fogo. Vamos pra cima, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo e sem anistia. Vamos pra cima desses golpistas. Boa noite. Bora. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Ou bom dia, né? Nosso último programa desse ano com o Bruno e com a Bela, né? Porque na semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo, ao meio-dia, aqui no canal dos Visões Populares, com Isa Lourença, Emerson e José Luiz Quadros, aqui no Spotify ou também no YouTube. E na Rádio Autêntica Favela FM. Você também pode acompanhar o programa no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Um abraço. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo, quer mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares lá no Spotify ou o Brasil de Fato MG lá no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em qualquer uma das principais plataformas. Acompanhe também o nosso site, www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana, um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá!